Continuando o estudo dos modelos atômicos, nós vamos estudar hoje o modelo atômico de Rutherford, em que é simbolizado como um sistema planetário, não é? Esse modelo foi proposto a partir de uma série de experiências aonde Rutherford chegou à conclusão que o átomo é divisível, existem duas regiões, uma que é o núcleo, não é? Positivamente carregado e que concentra a maior quantidade de massa, e girando ao redor deste núcleo nós temos os elétrons. Então, a partir daí, nós temos duas partículas fundamentais: prótons, positivamente carregado, e elétrons, né, negativamente carregado. O núcleo, por ser muito pequeno e conter os prótons, imaginou-se existir uma partícula que pudesse harmonizar a repulsão que existe entre as partículas de mesma carga. Mais tarde foi descoberto uma partícula e chamou-se de nêutron. Então, o átomo ele apresenta, não é, três partículas fundamentais para o nosso nível de conhecimento: prótons positivos, elétrons negativos e nêutrons sem carga elétrica. Prótons e nêutrons, eles existem no núcleo e os elétrons estão girando ao redor do núcleo. Isso é muito importante de nós entendermos. O átomo, então, ele continua sendo um sistema elétrico e neutro, porque no átomo o total de prótons é igual ao total de elétrons. O total de cargas positivas é igual ao total de cargas negativas. A partir desses conceitos iniciais, nós vamos introduzir o conceito de elemento químico. Então, elemento químico é o conjunto de átomos que apresentam o mesmo número atômico. Então, vamos compreender isso. Um elemento químico, ele é representado por um símbolo. Esse símbolo é uma letra ou duas ou três. Se o elemento químico é representado por apenas uma letra, né? Essa letra está em maiúsculo. Se for representado por duas ou três, a segunda e a terceira estarão sempre em minúsculo. E o número atômico se refere ao número de prótons que o elemento químico apresenta. Então vamos, né, ver aqui um exemplo geral. Então eu tenho aqui um elemento químico qualquer, representado pela letra X em maiúsculo. Eu vou representar o número atômico, né, pela letra Z, estará sempre do lado esquerdo na parte inferior, e o número de massa do átomo está na parte esquerda superior, e esse número de massa ele representa a soma de prótons e nêutrons. Vamos lembrar que no núcleo existem os prótons e os nêutrons, e no núcleo nós temos a maior quantidade de massa do átomo. Então vamos relacionar número de massa com a soma do número das partículas que garantem quase que a totalidade da massa desse átomo. Então vamos pegar aqui um exemplo. Vamos pegar o exemplo do elemento químico cloro. O símbolo do cloro ele é representado por duas letras. Então a primeira em maiúsculo e a segunda em minúsculo. O número de prótons do cloro 17, o número atômico do cloro 17, e o número de massa do cloro é 35. Vamos lembrar que número atômico é o número de prótons, que o número de massa é a soma de prótons mais nêutrons. Então, 35 é 17 mais o número de nêutrons. Subtraindo o número de massa pelo número atômico, eu tenho o número de nêutrons. Não é? É muito importante nós compreendermos esse cálculo. Continuando o estudo dos átomos baseado no modelo de Rutherford, nós podemos observar que os elétrons estão girando ao redor do núcleo, num espaço relativamente grande em relação ao núcleo.
Então, nós vamos introduzir um novo conceito, os íons. Íons são átomos eletricamente carregados. Eles são produzidos a partir dos elétrons que podem sair ou entrar nesse átomo. Então, eu tenho a seguinte possibilidade. O átomo, ao perder elétrons, ele se transforma num íon positivo. E eu vou chamá-los de cátion. O átomo que ganha elétrons, ele se transforma num íon negativo e eu vou chamá-lo de ânions. Então, vamos entender, não é? Se no átomo o número de prótons é igual ao número de elétrons e esse átomo perde elétrons, então o total de carga positiva é maior que o total de carga negativa, porque o átomo está perdendo carga negativa. Ao contrário, se o átomo recebe elétrons, recebe carga negativa, o número de prótons passa a ser menor. Então, o total de carga negativa sendo maior, eu tenho a formação de um íon negativo. Né? Vamos pegar aqui dois exemplos. Eu tenho aqui o átomo do elemento químico cloro. Não é? Se ele ganha elétron, se ele ganha um elétron, eu passo a representar o íon desta maneira. Veja bem, o número atômico permaneceu, o número de massa também permaneceu igual. Por quê? Porque o número de prótons e o número de nêutrons não muda. O que mudou? Foi o número de elétrons, porque o átomo ganhou um elétron. Ao contrário, se eu tenho o elemento químico sódio representado pelo símbolo Na, ele tem 11 prótons e o número de massa dele é 23. Então, se ele perder um elétron, o total de carga positiva passa a ser maior. A representação do íon é desta maneira. Veja bem, o número atômico não mudou, o número de nêutrons não mudou, porque os átomos e os íons apresentam o mesmo número de prótons e de nêutrons. O que mudou? Foi o número de elétrons, porque ele perdeu um elétron. Então, eu simbolizo com um sinal de positivo. Eu espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida, por favor, enviem mensagem. Muito obrigado.